mas já de volta e chegou a vez do nosso quadro Saúde da Mulher, aqui com o Dr. Belarmino José da Silva. Doutor, seja muito bem-vindo ao Ver Mais e eu quero dizer que é um prazer estar aqui pela primeira vez te entrevistando, numa troca de papéis. Da mesma forma, Roberto, é um prazer estar aqui com você, acompanhando. Para quem está em casa e não sabe, você é a moça que diz quando as pessoas aqui estão. É verdade. O tempo acabou, não deu, É verdade, chega. eu sou a culpada disso, eu assumo. assumo. Não é culpada, a coordenadora de estudo, a produtora, tem que ter, né, doutor? Tem que ter. Como eu estou aqui agora, a Lili que fica lá dentro me passando tudo, porque Com senão certeza. É assim que funciona o trabalho em TV, né? Doutor, vamos lá para o nosso assunto de hoje. Libido. Como nós vimos na reportagem que passou ali no primeiro bloco, a gente tem que estabelecer essa diferença entre a libido e o apetite sexual, né? Perfeito. A libido passa pela sensualidade. A libido passa pela sensualidade e a gestante, ela mantém uma libido um pouco mais acentuada desde quando há um planejamento familiar. Quando o bebê é bem-vindo, é obviamente que a atividade sexual pode ficar de igual para melhor, nunca pior. Nunca pior. A única exceção é quando não houve planejamento familiar e essa criança não estava programada. Então, no primeiro passo, pode ocorrer uma queda da libido, mas tirando essa exceção, Roberta, é o período que a mulher está garantida, o casal sabe que ali vem uma bênção, é uma semente que vai progredir e daqui a pouco vai estar fazendo parte da família, né? Um novo membro. E a forma como é gerido passa pelo amor. E o casal, quanto mais inteirado tiver, porque o homem não engravida, mas ele fica grávido. É verdade. E não adianta ser pai. Tem que participar. Né? Não é só bem bom, não, Exatamente. né? Tem que estar ali presente. No dia a dia a gente vê até coisas muito curiosas que o pessoal acha que não ocorre. Mas tem homens que chegam a ter enjoos, vão passando com a parceira as mesmas transformações que ela está passando. Então aí é uma sintonia, é uma verdadeira afinidade e tudo contribui para melhorar essa libido. A libido na gestação, na verdade, ela é a mesma que anteriormente. O casal mantém o mesmo padrão ou mais, usufruindo dos benefícios que possa ter. Porque, antes de tudo, uma vida sexual ativa, regular, é um antidepressivo, é um relaxante muscular, é uma forma de um casal celebrar a união, é algo físico e instintivo, assim como a sudorese, a sede, a fome, é um instinto. O que muda é como o homem lida com a libido e a mulher lida com a libido. De que maneira? Para o homem, não é a libido, ela não é algo, não é um princípio. Para a mulher, existe a questão das preliminares. Começa no bom dia a sexualidade para a mulher. Para o homem, para a mulher, a sexualidade é um fim, é uma questão de começo e meio. O coroamento vai ser a atividade que vem celebrar todas as prévias até então. Certo. Já para o homem é uma necessidade básica. Isso não descaracteriza o amor, a paixão, o apego. Então, essa necessidade maior faz com que o parceiro tenha que saber como lapidar essa pérola, porque se não tiver o devido cuidado, ele não vai ter o devido retorno. Certo. E enquanto casal, espera-se que esse entendimento haja para poder receber alguma coisa. Né? Claro. E o coroamento vai ser esse. Até nessa questão da gestação, doutor, é muito importante até que o casal continue com essa prática sexual. Isso pode fazer bem para o bebê, inclusive? Para o bebê não muda muito, mas para o casal, completamente. Porque a mulher não está invalidada durante esse período, não vai machucar o bebê, não vai trazer nenhum transtorno para a gravidez, não vai ter um trabalho de parto prematuro. Existem somente algumas situações que a atividade sexual poderá trazer problemas, que é quando houver, Roberta, sangramentos, no caso por placenta prévia ou descolamento de placenta, ou alguma perda de líquido, uma suspeita de ruptura do líquido amniótico. Então, ou a mulher referir algum desconforto. No caso do desconforto, não sendo cólicas uterinas, nada disso, é melhor o casal
dar prosseguimento com naturalidade. Mas se caracterizar como uma prévia, uma cólica que possa se transformar em uma contração, deve-se parar, porque pode-se estar precipitando um trabalho de parto prematuro. Mas o ato sexual pode causar tudo isso numa mulher ou não? De maneira geral, não. Mas quando ela já estiver sensibilizada, a placenta estiver numa região muito baixa, em que eventualmente no ato possa se tocar, aí nesse caso específico vai estar contraindicado. Mas é momentaneamente, não durante os 9 meses. Somente no período em que houver algum sangramento, alguma suspeita de perda de líquido, ou que aquela dor que a mulher possa estar sentindo venha caracterizar como uma contração do trabalho de parto. Aí está indicado fazer uma pausa e reavaliar. Mas eu acho muito salutar o parceiro desde já acompanhar, porque, obviamente, assim que o bebê chegar, eles vão ter que ter uma trégua, que é a famosa quarentena. Seja em cesariana, seja em parto, há uma cicatriz, há uma incisão que vai ter que cicatrizar, o corpo da mulher vai se restabelecer ao normal, e a partir dali eles vão ter que manter aquela parceria, porque o foco da mulher após a chegada do bebê modifica. Muito. Natural, né? Mais do que natural, acaba sendo o bebezinho mesmo. Inclusive, existem homens que acabam ficando um tanto enciumados, porque a atenção da mulher se volta totalmente para o bebê. A sensação é de rejeição. Não é isso, né, doutor? Não é, mas veja só, essa mulher, por isso é importante já manter um bom relacionamento, inclusive a atividade sexual, porque isso vai aflorar no pós-parto, na quarentena. Aí o parceiro está muito mais vinculado, sabendo assim, é um novo ser. É a mesma coisa quando chega o segundo filho. O primeiro pensa, será que vai ter espaço para mim? Esse ciúme é injustificável. Consegue-se entender, de repente, essa suposta rejeição do parceiro. Mas, na verdade, ela não é justificável. Porque a mãe está preocupada se o bebê vai regurgitar, se ele está respirando, se ele está com fome, se o recém-nato, eventualmente, tem que trocar as fraldas do bebê. É instintivo, né, doutor? Não tem como não ter essa preocupação toda, né? Mas havendo essa parceria, mantendo essa libido, porque na mulher aflora, o homem já tem, digamos assim, o homem sempre está um pouco mais a postos. A mulher, fazendo um esforço, ela vai conseguir muito mais rapidamente poder acompanhar o ritmo do parceiro. E esse preparo, ele passa principalmente, no caso da mulher, pela autoestima. Então a gente está usando o termo sedução, libido, e isso tudo, tanto a sedução quanto a libido, passa pela autoestima preservada que a mulher tem. Se ela tem um pré-natal bem acompanhado, se ela aumenta em torno de 10 a 12 quilos, se ela não incha demais, se ela não deforma o corpo, ela ficando uma gestante interessante, ela vai continuar sendo muito mais interessante para o marido, mesmo porque é a mesma mulher, mas uma anatomia diferente. Isso instiga. Eu não diria que é um fetiche, mas há um lado muito interessante nessa situação. Porque a mulher, como se diria em bom portunhol, estaria embaraçada. É verdade. Então, é a mesma parceira, mas numa situação diferente. Então, é muito interessante a situação em si, e essa autoestima, ela passa pela alimentação. Então, há um preceito na nossa sociedade que a mulher grávida tem que comer por 2. Eu digo para você, não. Não, de jeito nenhum. Isso, gente, tá negado. Grávida comer por 2 não pode. Ela tem que ser seletiva. Se ela não for seletiva, Roberta, ela tem que dar prioridade a frutas, verduras, legumes, carne branca e cereais. Se ela tiver uma alimentação muito rica em carboidratos e doces, já era. Fatidicamente ela vai se transformar de uma silhueta aprazível para obesidade. Por quê? Porque o hormônio da gestação, ele tem um poder de absorção muito grande. Então, além do peso normal do bebê, da placenta, do líquido amniótico, ela passa a reter muito líquido, passando a ter um aumento do volume abdominal muito além do esperado. E depois a gente percebe, por estatísticas, que 80% das mulheres que ganham muito peso na gravidez, elas têm dificuldade para retornar ao peso inicial depois. E aí que passa a autoestima, a sensualidade e a libido. A mulher começa a se sentir insegura. Será que eu sou atraente para o meu parceiro? Será que o meu parceiro ainda continua atraído por mim? Na verdade, sim. Desde que ela se sinta
bem, porque eu conheço algumas gestantes que mantiveram sobrepeso da gravidez e nem por isso abalou em nada o relacionamento. Isso é muito individual e particular. Mas em termos de saúde, eu tenho que deixar claro que o excesso de peso pode levar a gestante à hipertensão e a um diabetes gestacional, que pode criar uma situação de risco, tanto para a mãe quanto para o filho. Bebê. Então, assim, a libido, ela é importante, desde que não coloque a mãe ou feto em risco. Doutor, conforme estávamos conversando no bloco anterior, essa questão da parceria, do homem estar presente junto com a mulher, existe essa coisa do homem perder o desejo, perder o apetite sexual pela sua companheira durante esse período de gestação? Veja, Roberta, estava analisando o primeiro bloco do programa, onde foi colocado ou sugerido, se eu entendi bem essa parte, que possa haver essa queda do desejo. Na verdade, eu reitero tudo que eu falei anteriormente, muito pelo contrário. Se realmente esse casal não tiver dissonante, ele tiver afinidade, só aumenta o desejo. A perda do desejo pelo homem não corresponde aos fatos, porque na verdade é a materialização, é a frutificação do algo, do objeto amado. Então não há razão para uma rejeição, para uma queda da libido. Mesmo porque a libido, como eu coloquei, ou tentei pelo menos colocar anteriormente, para o homem é muito mais instinto do que um ritual. Para a mulher é um ritual. Tem as preliminares, tem o carinho, a atenção. Se a mulher não estiver bem focada, se ela estiver passando por um problema difícil profissional, afetivo, familiar, ela não vai ter um bom rendimento na vida conjugal e afetiva e, em última instância, sexual. A mulher já, naturalmente, por uma alta sensibilidade, ela costuma absorver melhor os problemas do dia a dia, onde as queixas sobre queda de libido são muito mais frequentes, provindas de mulheres do que de homens. Dificilmente, a não ser que seja em caso de patologia, o parceiro tenha diabetes, tome medicamento antihipertensivo, alguma patologia, porque se o homem for saudável, rígido, ele vai manter o desejo sempre. E na condição da mulher, da esposa estar grávida, não cai nada a libido, pelo contrário, aumenta. Ok, nós já temos uma ligação. Doutora, alô, quem fala? É Maria de Lourdes. Oi, Maria de Lourdes, fala da onde? De Blumenau. De Blumenau. Qual que é a sua dúvida, Maria de Lourdes? É porque assim, ó, eu fiquei um bom tempo sem vir as minhas regras, né? E eu não tinha essa vontade de fazer sexo. Isso é normal? Ok, obrigada pela participação. Obrigado, Maria de Lourdes. As regras que ela se refere aí, no caso, são as menstruações, né? É muito bem colocado. É que após o nascimento do bebê, pelo fator da amamentação, há um bloqueio das menstruações. Então, a região fica mais ressecada, a genitália fica mais ressecada, pode levar até uma atrofia. Então requer, porque o hormônio, a mulher com a amamentação, ela perde muito líquido, Roberta. Então, por isso que para produzir bastante leite, a gente indica, tome bastante líquido, ou suco, ou chá, para poder dar conta da demanda. Talvez a Maria de Lourdes não ingeriu a quantidade de líquido necessária para poder manter um nível de aleitamento bacana, e ocorre um ressecamento não só da genitália, como da pele como um todo. Há uma queda de cabelo acentuada nesse período também. Meu porque Deus. A mãe também... Não, mas veja, a amamentação é nobre, né? E isso não desqualifica. Certo. O que a mãe tem que fazer é tomar vitaminas, ingerir bastante líquidos. Fazer essa reposição. Uma boa alimentação, dormir adequadamente quando possível, porque a partir do momento que o bebê nasce, o relógio da mãe vai ser o bebê. Se quiser mamar cada 2 horas, a mãe vai ter que estar a postos, né? E talvez a Maria de Lourdes, pela pouca ingestão de líquido, ela teve esse ressecamento e houve um prejuízo no desempenho sexual dela. Tem que ficar atento a isso também. Exatamente. A essa reposição de líquidos. De nutrientes, no caso, né, Roberta? Proteínas, vitaminas, isso é importante durante a vida toda, mas muito mais no período da amamentação. E mesmo as que não amamentam, como a gestação, a mãe é uma doação muito grande, a mãe vai perder muitas proteínas e vitaminas. Então, durante o pré-natal, o obstetra repõe com vitaminas mensalmente para a mãe. Entendi. É importante isso, né? Até para o próprio bebê. E Maria de Lourdes? Maria de Lourdes. Maria de Lourdes, muito obrigada pela sua participação, viu? Doutor, mais uma questão. A frequência sexual durante a gravidez?
ela muda? Qual é o indicado? Existe um indicado? Não existe o normal, nem o ideal. Existe a configuração daquilo que o casal já vinha tendo até então. Pode ser mantido o mesmo ritmo, desde que não tenha nenhuma complicação, pode sim. O que o casal vai ter que fazer é se adaptar, por exemplo, devido à mudança de anatomia, quando o ventre começa a ficar mais pronunciado, vão ter que fazer novas descobertas. Por exemplo, quanto à posição. Tem posições que vão ser inadequadas para o casal. Então, via de regra, a posição menos agressiva para o casal vai ser aquela conhecida como de lado. Em que a mulher fica de lado e o parceiro também. Por quê? Assim não compromete o desempenho sexual de nenhum dos dois e ambos usufruem do prazer. Do prazer. Ok, nós temos mais uma ligação. Doutora, alô, quem fala? Alô? Alô, quem está falando? Oi, meu nome é Márcia de Blumenau. Oi, Márcia, qual que é a sua eu dúvida? gostaria de perguntar, eu tenho um bebê, já uma menina de 3 anos já, e eu não tenho libido normal como eu tinha antes de engravidar. Eu gostaria de saber que procedimento, que conselhos eu poderia ter do Dr. Bellarmino com esse problema, que na verdade é um problema, né? Tá certo, obrigada, Márcia. E aí, doutor? 9 meses? Oi? 3 anos. 3 anos, isso. Uma menininha de 3 anos não tem o mesmo apetite sexual que tinha antes da criança Aí nascer. nós vamos cair na última observação do final do primeiro bloco. É quando a mãe, naturalmente, ela foca demais no filho, está muito preocupada, como talvez seja o caso da Márcia, com tudo aquilo que a gente colocou, com todas as preocupações que uma boa mãe tem, o bem-estar do bebê. Só que ela não pode esquecer do parceiro. Ela tem que se desdobrar para poder ser mãe, ser, no melhor sentido da palavra, dona de casa e ainda ser uma boa companheira. A mulher talvez a viu Márcia focou utilidades demais na maternidade e aí acabou e muitas vezes, talvez seja o caso da Márcia, a mulher até se vê na situação meio coagida a servir ao parceiro, quando na verdade o interessante é que ela tenha prazer também, é que o casal usufrua um empecilho. Não, muito pelo contrário, se tiver que interromper, eu ouço muitos casais assim, ele está dormindo no quarto, o recém-nato conosco, porque se por acaso quiser mamar ou alguma coisa do tipo, está próximo a nós. Só que o inconveniente é que, durante uma atividade, ele pode nos incomodar. E, na verdade, a gente acaba chegando no bom senso que, se o bebê estiver no quarto ao lado ou junto com o casal, dá para agregar tudo. Desde que se queira. Porque já é incutido que a mulher, a mãe, ela tem que estar preocupada. E muitas vezes a própria mulher já utiliza desses recursos, sabe, Roberta? Para dizer assim, olha, eu estou preocupada com o nosso filho. Então aí fica no plural. Só que ela não está preocupada com a nossa relação. São a dois. Certo. O filho veio para somar. Para somar e não para separar. Não. Então tem um espaço para o filho, tem um espaço para a companheira e para o companheiro. Aí está formada uma família. Tá certo, doutor. Nós já temos mais uma ligação. Alô, quem fala? Oi, boa tarde, Arumilda. Oi, doutor Bellarmino. Eu sou que fez o parto do meu filho, fez o pré-natal comigo, faz há 12 anos. Doutor Bellarmino, é uma pergunta. Eu vi numa reportagem na televisão, depende como é feita a cesárea, a mulher muda depois de ter o filho, de ter, assim, o prazer sexual. Depende de como foi tirado a placenta. Tem alguma coisa a ver com isso? Tá Luísa, certo, né? obrigada. Luísa, obrigado. Obrigado por estar nos assistindo aí, participando, Roberto. E há 12 anos atrás o tempo passa, Passa, né? Passa bastante, doutor. Então é o seguinte, não há nenhuma modificação por ser cesariana ou parto normal. Isso não acontece? Não é pela placenta, não é pelo método do parto, nada tem correlação com a libido. A libido está muito ligada à integridade psíquica e física do casal. Aquelas modificações que a mulher sofreu na gravidez, ela vai retroceder na quarentena. Então, terminada a quarentena, a mulher já está apta a manter a atividade, tudo certinho. O que pode ocorrer nesse percurso é dela ter algum problema, como a gente colocou anteriormente, no trabalho, na afetividade, ou ela está preocupada quando é que ela vai poder retornar ao trabalho, alguma coisa do tipo. Mas dizer que o método do parto vai ser determinante na queda da libido, não. A libido não passa pelo tipo de parto. A libido passa pela sensualidade, pela autoestima, pelo instinto de autopreservação. E pelo instinto familiar também, claro. Né? Até uma questão bem interessante, doutor, que eu já ouvi pessoas até dizer com pouco conhecimento, né? Que mulheres que não querem ter o parto normal,
porque vai alargar a vagina e o parceiro não vai ter o mesmo interesse posteriormente. A famosa folga, como dizem. Exato. Na verdade, a musculatura genital, ela está adaptada, ela é elástica. E ela tem fibras que contraem novamente ao normal. Se ocorrer uma folga após um parto normal, é porque esse parto não foi bem indicado. Vamos supor, um bebê que seja muito grande, que tem uma desproporção entre o corpo físico da mulher e o feto. Nesse caso, com certeza. Por quê? Porque nós estamos fazendo uma agressão, a gente está forçando um parto. Então, é uma meia-verdade. Tem situações que isso pode ocorrer, mas quando bem indicado, um bebê até 3,5 kg, dependendo da estatura da mãe, do biotipo, nunca que vai o parceiro ficar insatisfeito mediante esses fatos. Então, só uma mãe diabética que tem um filho de 5,5 kg, isso acontece, já aconteceu aqui na região, inclusive. É claro que você indicar um parto normal para uma mãe dessa, primeiro, você vai estar sobrecarregando ela. O parto é algo que mexe com dor também. Certo. Só que ela tem o seu limite de tolerância. Passando daquilo ali, não é adequado, não é justificável. Então, essa folga, se houver, Roberta, foi um parto mal indicado. Porque ela pode ocorrer e futuramente a mulher ter que fazer uma perineoplastia que venha a ser uma plástica, uma correção. Colocar a bexiga para cima e fechar o ângulo da genitália. Certo. Mas, via de regra, essa folga, ela não existe e não deixa o parceiro menos satisfeito. Menos satisfeito. Não. Tá, só quero falar aqui com a produção, a gente ainda tem tempo para mais uma ligação? Sim? Então tá, já temos mais uma ligação vou na elogiar linha? a Lili, Roberta. Vai elogiar a Lili, doutor. Quando sou eu que estou lá atrás, eu não Lili. deixo. Gente, então vamos lá. Quem está na linha? Oi, boa tarde. Boa tarde, quem fala? É o Flávio, de Rio do Sul. Oi, Flávio, qual que é a sua dúvida? Eu gostaria de saber com o doutor o seguinte: minha esposa está grávida de 5 para 6 semanas. E ela ganhou 11 quilos nessas 6 semanas. Isso prejudica a gravidez, o neném ou coisa parecida? Tá certo, muito obrigada pela participação. Obrigado, Flávio. Obrigado, Rio do Sul, né? É verdade. Antes de tudo, muito obrigado. Na verdade, esse ganho de peso muito súbito foi algo que nós havíamos comentado no break, Roberta, sobre desejo. Algumas mulheres, não que seja o caso da esposa do Flávio, mas nós estávamos conversando no break sobre o desejo. O desejo é quando a mulher põe na cabeça que, impulsivamente, ela quer comer, eventualmente, à 1 da manhã, Rabanete com chocolate. Exato. Então, o chocolate até está bom, mas o rabanete vai ser complicado. E começa a compensar em outras coisas. O desejo é algo que ele não é explicado cientificamente, mas a mulher pode ter uma predisposição e usar até como pretexto. Reitero, viu, para a esposa do Flávio, não estamos comentando a questão, não é especificamente sobre a senhora. Ela pode usar como pretexto a gravidez para comer mais, porque existe na nossa cultura, tem que comer por dois. A mãe, geralmente é a mãe, a avó, e aquilo que nós colocamos lá no começo, tem que escolher meio que come, não comer muito. Não comer muito. Eventualmente, a esposa do Flávio pode estar se alimentando um pouquinho a mais. Abrir o apetite, mesmo porque já tem uma predisposição eventualmente genética, ela sabe que está grávida, então ela começa a se interessar um pouco mais pela alimentação. Porque pelo tempo de gestação, Roberta, via de regra, do 1º ao 5º mês seria o ganho de 1 quilo a 1,5 kg e do 6º até o 9º, 2 quilos. 2 quilos. Então, como ela está de 5 para 6 semanas, pelo que eu entendi, seria no máximo 1,5 kg. Então, tem que ver junto ao obstetra dela o que está acontecendo, se ela tem um distúrbio metabólico, se ela tem algum problema prévio de tireoide, alguma coisa que ela tinha antes e a gravidez está desorganizando. Isso às vezes pode ser um problema de tireoide que ela está tendo, de suprarrenal. O obstetra dela vai matar essa charada para ela e para o Flávio. Tá certo, Tá doutor. bom? Muitíssimo obrigado pelo prazer da sua companhia aqui. Foi muito, muito gratificante estar batendo esse papo aqui contigo, Eu viu? é que fico também muito feliz de ver você sair dos bastidores, vir para cá e cumprindo uma missão, porque não, né? Foi uma grande missão. E muito bem, por ter assistido em casa, inclusive outros colegas que havia comentado anteriormente com você.
E parece que eu vi uma Opala cor-de-rosa aí pela rua e parece que tem gente chegando na cidade. Tem gente chegando na cidade, é um espero que esteja nos vendo, é um fusquinha, É um fusquinha né? cor-de-rosa que já tá circulando por aí, viu? Eu acho que Penélope Charmosa está na área. É verdade. Estão passando os contatos do Dr. Belarmino José da Silva, 3326-0102. 3326-0102. Doutor, mais uma vez, muito obrigada pela participação. Eu que agradeço, obrigado, viu, Roberto? Parabéns. Muito obrigada.